O Evangelho sempre foi e sempre será um Evangelho de renúncia. Quando nós percebemos Jesus pregando o Evangelho, nós vemos um Jesus que confrontava o sistema filosófico, cultural, religioso da época. É um Jesus que veio contradizer, ele veio ser uma contracultura, ele veio mostrar para as pessoas que era necessário cumprir dois principais mandamentos. O mandamento de amar a Deus acima de tudo, inclusive dos próprios desejos, vontades e da própria carne, e amar o próximo. Quando nós praticamos isso, nós pretendemos sim nos esforçar para praticar a palavra do Senhor. Não que a salvação ela venha por mérito, segundo aquilo que eu entendo. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas uma vez estando na graça, se cumpre uma palavra linda que o escritor aos Hebreus deixou registrada. De vocês, amados, esperamos coisas melhores, eu espero aquilo que acompanha a salvação. E o que acompanha a salvação? É uma vida que pretenda estar de acordo com a palavra do Senhor. Existe um texto muito interessante que eu quero dividir com você, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, dos versos 22 ao 24, que fala assim: E alguém perguntou, Senhor, são poucos os que serão salvos? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Bom, o texto fala de se esforçar, não para a salvação, mas uma vez estando salvos, é um dos sinais ou das características do salvo. Ele tenta, ele procura, ele se esforça. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um exercício diário de contradizer uma cultura que está aí, que prega que hoje existe uma hipergraça, que na verdade nós não precisamos mais nos esforçar. Existe um tempo em que agora nós estamos vivendo, em que na verdade as pessoas elas não gostam de se sentirem desconfortáveis, e às vezes o discurso que nos deixa um pouco desconfortáveis, ele nos faz pensar um pouco se estamos indo na direção certa. E nós nunca devemos achar que a gente precisa entender, queridos, que a gente não pode viver sem limites que a própria palavra do Senhor ela nos impõe. Para que vivamos uma vida melhor na presença do Senhor, nós temos que viver alguns limites. Existem alguns limites que o Espírito Santo nos coloca, que Jesus demarcou para a gente, para o nosso próprio bem-estar. E esses limites nos falam da nossa total dependência de Deus. E nós devemos depender de Deus e de Cristo Jesus em todo o tempo da nossa vida. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo em que as pessoas elas não gostam de se sentirem mais confrontadas, como eu falei, e desse certo mal-estar. Entenda que Jesus, quando ele apregoava o reino, às vezes as pessoas sentiam um certo mal-estar. E muitos discípulos até abandonaram a Cristo. Se você perceber na palavra, você vai ver isso, que muitos discípulos abandonaram a Jesus simplesmente porque não aguentaram o terror da narrativa de Jesus. E muitos hoje também não têm aguentado a narrativa, o teor, o conteúdo das palavras. Palavras que são vida, que se praticadas nos levarão à vida plena diante dele, mas que nos exige também renúncia. E é sobre isso que o vídeo de hoje está falando para você. O Senhor quer que você renuncie a alguma coisa, que você negue alguma coisa na sua vida, que você sinta esse desconforto, que a palavra nem sempre é para trazer conforto para a gente. Claro que ela traz esse acalento, nos sentimos abraçados, mas existe um teor do confronto, e esse confronto nos mostra esse limite que nós não podemos ultrapassar. É como um limite de velocidade do seu velocímetro do carro, está ali para te mostrar que em segurança você deve andar até uma determinada velocidade permitida por lei. Se você passar daquela velocidade, alguma coisa muito ruim pode acontecer na sua condução, no seu veículo. E assim também a palavra nos coloca limites, e às vezes
devemos sentir sim esse mal-estar diante de alguma situação. Devemos pensar um pouco, existe um ensinamento da porta estreita, de se esforçar, do esforço de você que é salvo, viver para a glória de Deus e entendendo que algumas coisas não devem a você, que algumas coisas não são para você, que algumas coisas não cabem em você, que Deus ele quer que você viva um padrão elevado agora em Cristo Jesus. O teu padrão, você pulou de nível, você vive uma nova vida, e essa nova vida é uma vida de um padrão novo agora, não tem a ver com as medidas do passado, são novas medidas que Deus ele quer que você use agora na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Lembre-se, Evangelho é evangelho de renúncia, evangelho é evangelho de negar-se, evangelho também é evangelho de tomar uma cruz, no sentido de que é algo que te leva um pouco de desconforto, que exige um pouco de sacrifício. Não, Jesus já fez todo o sacrifício, mas algum sacrifício humano. E o evangelho também é um evangelho que às vezes nos leva a sentir um pouco de desconforto, de mal-estar, e esse mal-estar ele é muito bom porque ele nos leva a refletir o que estamos vivendo de errado nas nossas vidas para corrigir a nossa rota e tirar o pé talvez do acelerador, desacelerar um pouco e viver uma vida com esse padrão elevado da graça e da fé. Que Deus te abençoe. Luciano Corguinha, espero te ver outras vezes por aqui. Um abraço para você, para toda a sua família. Graça e paz.